Olá, eu sou Ralph Gomes, do canal Ateu Niilista, e hoje eu estou aqui para falar sobre o que é o eu, quem sou eu, o que é ser eu. Somente eu posso responder essa pergunta. Você que está me assistindo, eu não sei quem é você. Ainda que eu conviva, ainda que eu esteja ao teu lado, ainda que eu viva na mesma casa, sob o mesmo teto, anos e anos a fio, eu não sei quem é você. É impossível. E da mesma forma, parece muito complicado que você saiba quem sou eu, o que é estar aqui dentro, o que é estar vivo, mas vivo como eu. Quando nós olhamos as pessoas, né, ao nosso redor, tudo que está ao nosso redor, tudo que não seja nós mesmos, nós temos acesso através dos 5 sentidos. E um sentido maior, que é a consciência, é que interpreta tudo isso. Esse que está consciente, né? Esse que experimenta e observa a vida, faz a leitura das assinaturas que estão ao redor, esse sou eu. Somente eu sei o que está dentro de mim, dentro do meu self. A minha sensação de existir. René Descartes, ele mudou o mundo a partir do momento da compreensão do eu, através do dualismo, através da diferenciação entre o eu e o mundo exterior. Através do momento em que Descartes percebeu que ele estava sozinho dentro dele mesmo e que ele era o único que experimentava a realidade. Ele cunhou o termo, né? Cogito ergo sum, que quer dizer penso, portanto sou. Ficou conhecido, né, como penso, logo existo. Então, ser pensante, esse que pensa, ao qual você não tem acesso, você jamais vai poder saber quem sou eu. E eu jamais vou poder saber nem sequer se você existe. Porque tudo que eu tenho de você é a percepção da sua luz. A luz que bate em você e eu posso perceber, porque reflete sobre a minha retina, que é transformado em impulsos elétricos para o meu cérebro. E da mesma forma, todas as outras sensações, se eu tocar em você, se eu sentir seu cheiro, não tem diferença
são percepções, impulsos elétricos interpretados pelo cérebro. Então será que eu toco em alguém? Será que alguém toca em alguém de verdade? Porque não temos como saber. Isso foi o que René Descartes descobriu. Estabeleceu as novas bases do pensamento, do raciocínio, do ponto de vista filosófico e também científico. Porque quando você percebe que a única coisa que existe é o eu, e que eu não tenho nenhuma relação direta com essa realidade ao redor, nem tampouco nenhuma relação direta com você, nenhuma relação direta com ninguém. Nasço e morro só, dentro do meu self, os meus conceitos, com as minhas interpretações sobre a realidade. Então, em última análise, é um absurdo existencial alguém se afetar, né? Alguém depender emocionalmente de outra pessoa, porque você está dependendo de luz que você nem sequer sabe o que é, porque você só contempla dentro da sua mente o reflexo. Se apaixonar por uma pessoa, ou idolatrar uma pessoa, ou achar que não pode viver sem uma pessoa. Todas essas loucuras humanas de matar por amor e morrer por um amor, ou por um ideal, ou achar que a vida não faz sentido sem uma pessoa específica. Em última análise, não existe separado da sua mente. Entrar nessa loucura, embarcar nessa dependência, puramente uma fantasia e uma projeção do que você idealiza na sua mente sobre essa pessoa, sobre quem seria essa pessoa, mas você não sabe nem sequer se essa pessoa existe, porque você só pode saber que quem existe é você, porque você tem certeza que você pensa. Você não pode ter certeza absoluta que o outro pensa, nem sequer que o outro exista, e nem sequer que o outro seja um self como você. Você tira essa conclusão, óbvio, né? Por analogia, porque você observa comportamentos que denotam inteligência no outro, e que denotam um self no outro. Mas em última análise, isso é pura especulação. Você não tem certeza, porque você só tem certeza da sua experiência pessoal. Tudo está aqui, né? Tudo está dentro da sua mente. Tudo que você viveu até agora, você viveu dentro da sua mente e não fora da sua mente. Para o self, para o eu, não existe fora. Uma prova disso é que o cérebro ele é lacrado. Não existe luz dentro do cérebro. É totalmente escuro. E ainda assim, dentro do meu cérebro, eu tenho a sensação de luz. Sensação de estar na claridade em alguns momentos e na escuridão em outros. Mas não existe luz dentro do cérebro. A única coisa que existe é a interpretação de sinais elétricos. Então, a percepção da realidade depende do cérebro e das capacidades cerebrais. É por isso que pessoas enxergam realidade de formas diferentes. Então, vamos dar um exemplo da religião. A religião, a forma que o ser humano encontrou, porque ele sendo self, ele quer se sentir parte dessa coisa que se chama realidade externa. Em última análise, não se tem como comprovar exatamente como é e se existe.
Agora, eu penso, portanto sou, portanto existo. Então, a religião faz com que o indivíduo projete o seu próprio self nas coisas. Ele projeta o seu próprio self até mesmo no universo. Ele quer que o universo tenha um corpo, um espírito, como ele tem. Isso é um natural do ser humano mais primitivo, projetar, idealizar. Então essa coisa de se apaixonar pelo humano, né? Pelo aspecto humano, pela fisionomia humana, e achar que está com pessoas, e achar que não pode viver sem pessoas, isso é mais ou menos como aquele complexo de Narciso. Narciso, ele era muito belo, e quando ele viu pela primeira vez a sua imagem na beira de um rio, ele foi beber água e viu sua imagem na beira de um rio, ele não percebeu que era ele e se apaixonou pela imagem. E a paixão dele foi tanta que ele pulou para ficar com o ser amado e se afogou, morreu afogado. Isso é o que mais acontece na nossa sociedade hoje, porque as pessoas se iludem, elas não sabem que elas são um eu. Um conhecimento possível para qualquer ser humano para por aí. Então você nasce, vive toda uma vida, morre. Tudo isso, todas essas experiências aconteceram única e exclusivamente dentro do seu cérebro. Você nunca beijou ninguém, você nunca transou com ninguém, você nunca brigou, você nunca tocou em nada. Você nem sequer nunca se lavou. Tudo isso são percepções do seu eu, do seu self. Está aqui, né? Então, o que é ser eu, em última análise, sob minha perspectiva pessoal, é esse ser que pensa. É isso que é ser eu. É observar as cercanias ao redor, fazer leituras, análises, ter sensações a respeito do ambiente. Mas ser eu é entender e compreender que você não é o ambiente, que você não é o outro, que você não está ligado, em última análise, a nada. Porque o único contato que você tem com o mundo exterior é a luz que chega até a sua retina, as imagens que chegam até a sua retina, as sensações que chegam pelas células que estão na sua pele, que são também transformadas em pulsos elétricos. O olfato, o paladar, o tato. Todas essas sensações que fazem você se perceber como diferente do meio e não igual, deveriam ser de relevante importância. Uma importância imensa para quem se pensa, para o eu, para o self. Talvez, né, nós vivêssemos muito melhor dentro de nossas mentes, sabendo que nós não estamos unidos diretamente a nada nem a ninguém. Somos indivíduos que nascemos sós e morreremos sós. Tudo que nós podemos é compartilhar. Então o que é ser eu? É isso, é pensar, é sentir o ambiente. Quando a maioria das pessoas vive em simbiose com o meio, são produto do meio. Animais também são produto do meio.
Muitas pessoas se assemelham a animais, que vivem em função das respostas ao meio, dependentes, carentes, sempre solitárias, sempre buscando algum eu fora de si mesmo. Quando não percebem, né, que estão solitárias em última análise, mas nunca sós, porque o que você busca fora de você é exatamente o que você tem dentro de você, mas você não percebe, que é o seu eu. Todos estão buscando algo fora, outros eus. Buscam Jesus, né, que é um eu, uma projeção do seu eu. Buscam a Deus, buscam maridos, esposas, querem ter filhos, tudo que o meio obriga, tudo que o meio induz. Vivem reagindo e não agindo. Quem age, pensa. E quem pensa, existe. E quem existe está separado de todo o resto. Porque todo o resto são percepções. E esse que pensa, né, está além das percepções sensoriais. Porque o pensamento, né, o eu, a consciência, o estar existindo, estar vivo, estar consciente, é exatamente perceber a diferença entre o meio e você, entre o outro e você. Perceber que, em última análise, o outro não pode ser compreendido na sua essência. Mas você, sim, como self. Observando os mundos que você criou internamente na sua mente, no seu cérebro. As construções emocionais, culturais, os preconceitos e os conceitos que você organizou, quase sempre sob controle dos outros, sob o controle das sociedades e até mesmo da própria natureza. E a partir do momento que você pensa, o eu se afasta da natureza. Não tem mais conexão direta com nada. Então, queria ter esse papo aqui com vocês, né? Falando um pouco sobre a perspectiva do eu. Eu sou Ralph Gomes, do canal Ateu Nihilista. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.